Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Base Ácida. Hoje estou eu, Flávio Garcia, nutricionista e profissional de educação física. Murilo, meu parceiro, não pôde vir hoje. E hoje chamamos a Karine como nossa convidada. A Karine foi minha professora de farmacologia no meu curso de nutrição. Professora, doutora e agora empreendedora na área de cosmética e farmacologia. E seja bem-vinda. Vamos conversar bastante hoje sobre os recursos que a gente tem para fazer o polimento final da mudança corporal, né, a prevenção de queda de cabelo, colágeno, rosto, né, tudo isso que é a tua área de expertise. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Então vamos lá, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês no podcast. Eu, como professora, gosto muito de compartilhar o conhecimento. Acho que é uma honra a gente poder compartilhar um pouquinho o que a gente sabe e ajudar outras pessoas. Bom, então, fiz uma transição de carreira recentemente. Por 14 anos eu atuei na docência do ensino superior. De formação eu sou farmacêutica, fiz todas as especializações aí na área de docência, de estética, trabalhei também no mestrado, no doutorado, então tenho todas essas, hoje em dia, as qualificações, né? E até então eu pensava que teria somente uma carreira docente, porém, dentro da docência, eu tive um despertar para o empreendedorismo, que é a área que hoje eu estou atuando exclusivamente. Que legal. E você tem uma clínica, eu sou paciente da clínica também. Isso mesmo. Né? E acho que assim, uma coisa que a gente conversou, eu e o Murilo, a gente conversou bastante nos episódios anteriores, a diferença entre fazer ciência e aplicar a ciência. Né? E quando você está na área docente, fazendo principalmente enquanto você está em pesquisa, no mestrado, doutorado, você está fazendo ciência, né? Isso. E agora você mudou, está passando a utilizar da ciência para atender o seu público. Como que foi essa... Qual que é a maior diferença dessas duas vertentes da mesma coisa, né? Da mesma coisa. E isso é bem legal, agora, utilizar a ciência, porque quando eu estava só na docência, às vezes eu falo assim, mas para que tanto conhecimento, para que estudar tanto, se eu não consigo aplicar o meu conhecimento? Então, hoje eu consigo aplicar, eu falo que a docência ela foi uma escola para estar empreendendo atualmente. Sem a docência, eu acho que eu seria uma profissional diferente do que eu sou hoje, então foi uma base que eu sou muito grata pela docência, mas lá dentro eu despertei que eu poderia ajudar outras pessoas com o que eu sabia. Então, vendo algumas deficiências no mercado e que pensando como paciente, que eu falo assim, a cabeça nossa é pensar como o nosso paciente ele quer ser atendido, né? E eu falava, não existe isso no mercado, então eu vou tentar trabalhar dessa forma. E é a forma que eu tenho conduzido clinicamente e que tem dado muito certo, graças a Deus. Que legal. E eu acho que assim, a diferença também é fazer aula para 40 pessoas e atender o que acaba de uma forma ou de outra, por mais que você tenha alunos que estejam interessados, acaba sendo um pouco mais superficial do que atender alguém diretamente por um período maior e exclusivamente 1 para 1, né? Sim, não, isso é outra coisa que é muito gratificante, né? Você conseguir se doar inteiramente para uma pessoa enquanto você está ali com o atendimento. Eu costumava brincar na docência que eu falava que o professor ele acaba se contentando com muito pouco. Em que sentido? Vamos pensar em uma sala com 50 alunos. Então tem muita conversa, tem muita brincadeirinha, mas 3, 4 alunos que estão prestando atenção e que você está vendo que ele está focado, você fala assim, não, está servindo o que eu estou falando. Então a gente se contenta com um pouco, porque para 50 conseguir às vezes atenção e aqueles alunos realmente mostrar o interesse, já era o suficiente. E hoje em dia, na prática, você conseguir entregar o que você sabe, ajudar uma pessoa, como que eu vou falar? Tocar na dor daquela pessoa e conseguir auxiliar ela,
já é totalmente diferente, porque ela busca o seu tratamento. E o resultado é muito mais rápido também, né? Você inicia um tratamento, no teu caso, né, diferente do meu, que também demora um pouco mais, mas no teu tem alguns procedimentos que são mais agudos, né? Isso. Dentro da estética, nós temos várias vertentes, né? Então, eu vou ter, dentro da estética, aquele procedimento que em 1, 2 sessões eu entrego um grande resultado, como eu tenho procedimentos como a tricologia, que é a minha maior área de atuação, que é o estudo do cabelo aí, que eu vou demorar aí de 3 a 4 meses para entregar um resultado visível. Tá bem melhor que o meu, né? Que a gente demora 1 ano, 2 anos para fazer uma mudança corporal significativa, né? Sim. E pensando esteticamente, para nós é melhor, né? Quando o paciente tem esse emagrecimento mais lento, eu falo que as consequências no corpo, estética, é mais fácil da gente recuperar do que um paciente que tem um emagrecimento muito rápido. E isso é importante. Que característica do emagrecimento rápido atrapalha mais na questão estética, né, do pós-emagrecimento, né? A gente tem um ditado, tanto na educação física quanto na nutrição, que ou você tem cara ou você tem bunda, né? Sim. Porque quando a pessoa passa por emagrecimento, principalmente quando esse emagrecimento é rápido, existe uma flacidez da pele, Sim. principalmente no rosto, né? Parte de tríceps, onde o pessoal sente bastante interno também. de coxa. Né? E isso acaba atrapalhando muito a evolução da saúde daquele paciente. Às vezes ele está precisando continuar o emagrecimento, mas esteticamente está pior. Aí ele tem uma queda na autoestima, tem uma queda na motivação que ele tem E ele corta o tratamento. Como que isso funciona para chegar lá para você, né? Claro que você já deixou claro, quanto mais lento o emagrecimento, mais tempo a pele tem para se adaptar a isso? Para se recuperar, isso. Ela vai tendo... o processo de flacidez ele acaba sendo um pouco menos intenso do que um emagrecimento muito rápido. Vai ter flacidez? Vai, né? Até mesmo com a pessoa que é magra, com o tempo a pele vai reduzindo a sua produção de colágeno, mas num processo de emagrecimento intenso, muitas vezes a demanda nutricional do corpo não vai ser suprida com uma alimentação extremamente restritiva. Então, mesmo que eu inicie um procedimento estético, vamos pensar, vou usar uma radiofrequência para melhorar a flacidez, mas se o paciente não tiver um suporte nutricional adequado, a gente não consegue entregar, muitas vezes, um resultado efetivo. Isso é interessante que, quando você está em restrição calórica, grande restrição calórica, né, a tendência é que algum micronutriente acabe sendo sacrificado também. Né? E isso é bom na tua área de atuação também da fitoterapia, como você consegue fazer suplementações de alguns produtos que podem ajudar nesse trabalho também. Né? A gente tem sais minerais, vitaminas que a gente pode suplementar. E o que você tem lá no teu arsenal de bruxarias lá para usar? Dentro dos fitoterápicos, a gente vai tentar buscar vários recursos. Então, hoje nós temos ativos aí, pensando em celulite, eu tenho o ativo que vai melhorar aquele craquelado da pele, que aumenta a circulação. Um que a gente usa muito é o cactínia. Pensando em uma gordura localizada, uma gordura abdominal, a gente pode estar utilizando o morosil, que dá muito resultado. Para auxiliar aí no processo de emagrecimento, eu posso utilizar um fenogrego, uma berberina, às vezes alguma fibra para dar aquela sensação de saciedade. A fibra é fantástica. Dá muito resultado, né? Então, a gente vai tentar utilizar alguns recursos para auxiliar no processo de emagrecimento, mas não aquele emagrecimento abrupto. Abrupto, né? Isso é importante, né? Com o Murilo também, a gente comenta bastante sobre isso, que as pessoas querem acelerar o processo. O milagre, né? É o milagre. Cara, não existe milagre, a gente vai sempre repetir isso aqui dentro do nosso contexto. Sempre vai estar falando para vocês que o caminho é factível, é possível de ser feito, mas ele é longo e ele precisa ser orientado. Sim, e muito orientado, né? Então, pensando nesse processo lento e consistente, principalmente na estética. A gente atende um público feminino, uma grande maioria, quando a gente fala em tratamento corporal.
E a partir dos 30, a gente sabe que a nossa a produção de colágeno ela já está, vamos, ladeira abaixo, né? Então é mais fácil perder do que ganhar esse colágeno. Então, se eu tenho um emagrecimento rápido, não vai sobrar nutriente para compor aquela pele, para refazer a estrutura da pele. Vai aumentar a flacidez. Mesmo que eu faça tratamento estético, não vou ter tanto resultado. E esse tratamento estético, ele precisa ser crônico? Precisa, tá? Então, muitas vezes a gente recebe o paciente, ele fala assim, mas eu vou ter que fazer isso para o resto da vida? Aí eu brinco comparando com a alimentação. Então tá, você comeu hoje, tomou o café da manhã, acabou, você nunca mais vai tomar café da manhã? Aí a pessoa fala assim, claro que não, eu tenho que comer todo dia. Então, enquanto você quiser manter determinado padrão estético, você vai ter que realizar determinados procedimentos com uma frequência. E você falou isso também em relação ao tratamento de queda de cabelo, né? Sim, cabelo principalmente. E uma coisa que eu comentei com o Murilo também no episódio passado, que as pessoas esquecem que o cabelo nasce de dentro da cabeça, né? Isso. Então, assim, se você não tem tudo que você não tem na nutrição, que você está de estresse, que tudo isso vai ter uma consequência também na qualidade capilar também. Sim, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, a primeira coisa que o corpo já sabe é que todo mundo sobrevive sem cabelo. O folículo piloso, que é a região que produz o pelo, ele é uma das regiões de maior divisão celular do nosso corpo. Então, a multiplicação ali é muito intensa. Porém, se eu tiver alguma deficiência nutricional, zinco, ferro, selênio, cromo, vitaminas do complexo B, B12, piridoxina e assim por diante, vamos supor que o seu corpo demanda nutriente e ele não pode parar. O cabelo, todo mundo vive sem. Então, vai cair o cabelo. Então, qualquer queda de cabelo, a gente tem que investigar o que está por trás dessa queda de cabelo. Não é apenas cair o cabelo, vou tratar e vou recuperar fácil. Se eu não ajustar interno, muitas vezes eu não consigo ter sucesso no tratamento capilar. Perfeito. E em relação ao estresse também tem uma relação muito direta também, né? Sim, porque o hormônio cortisol, que a gente aumenta a produção dele ali no estresse, ele bloqueia a fase anágena, que é a fase de crescimento do pelo. Então, assim, estresse faz cair o cabelo? O estresse faz cair o cabelo. Isso é fato. E casa bem com o que a gente sempre vem falando. Tratamento de saúde, ele é multifatorial. Multifatorial. Inclui qualidade de sono, controle do estresse, boa alimentação, exercício. A gordurinha abdominal, que vem lá do excesso do cortisol também, muitas vezes, né? A gente sabe. Isso é muito legal, né? Porque formato de pino de boliche, né? Isso. Que tem um abdômen bem mais saliente, ele também está relacionado à mudança do estresse, né? Mudança do equilíbrio hormonal, né? E tudo isso é muito evidente, né? O nosso corpo, ele apresenta o que está acontecendo com a gente, né? Sim. E eu costumo fazer uma comparação bem legal, porque o cortisol é semelhante àquele medicamento corticoide que as pessoas tomam. E ninguém quer tomar corticoide porque eles falam que o corticoide engorda. É sim. É a primeira coisa, corticoide não, porque engorda. Mas o estresse, ok. Tá tudo porque bem. Todo mundo quer tratar estética, quer tratar ansiedade, às vezes com recursos apenas medicamentosos. Não falo que é errado usar, tá? É um dos recursos, é um dos né? recursos e há momentos realmente que eles são necessários, mas muitas vezes a gente tem que buscar a causa. Perfeito. Né? E é onde as pessoas correm. E é interessante também que como que a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto, né? Porque a busca é a mesma. Todo mundo quer se sentir melhor e quer autoestima renovada, né? Só que o processo ele passa por vários momentos. Vários momentos. Então, o primeiro seria: você está doente, vamos tratar a doença. Depois você não está doente, vamos melhorar um pouquinho. Cuidar da estética. Melhorou um pouquinho, agora vamos realmente para a parte estética, para a finalização. Voltando para o cabelo um pouquinho, que é uma coisa que você falou para mim esses tempos atrás,
da relação da queda de cabelo com quem usa esteroides anabólicos, né? E que você consegue minimizar As esse consequências, isso. Então, principalmente a calvície, né, masculina e feminina, ela tem a relação com o hormônio que tem uma ação aumentada nos organismos que têm essa predisposição genética. O homem é mais afetado porque é o hormônio masculino. Então, o que acontece aí? A testosterona, ela é convertida em um hormônio, que é o seu produto ativo, que é o DHT, a dihidrotestosterona. Esse DHT vai lá na base do folículo piloso e gera o que nós chamamos de miniaturização, que é a redução do tamanho desse folículo. Então, conforme o folículo ele vai reduzindo de tamanho, nós passamos a ter um fio mais fino e, se eu não cuidar, esse folículo ele vai superficializando cada vez mais até que ele deixa de produzir cabelo e passa a produzir pelo muito fininho. E depois desse estágio não reverte mais. Não reverte mais. Então, começou a perceber os primeiros sinais de calvície, que seria um couro cabeludo mais evidente, um afinamento do fio, já tem que buscar tratamento. Não, bacana, porque o Murilo é veementemente contra esteroide anabólico, mas a gente sabe que o mercado negro está aí. É muito fácil o acesso, muitas né? pessoas usam. Infelizmente, o acesso é fácil. E as pessoas precisam saber que pelo menos tem um recurso para não ficar careca. Né? Isso, e daí a gente pode voltar para alguns produtos fitoterápicos que têm comprovação científica, como o sal palmeto, que é uma planta já bem conceituada na tricologia. Ele tem um bloqueio ali do DHT. Nós temos outras plantas também, o chá verde, urtiga dioica, que a gente pode usar com esse recurso. E tem uma medicação patenteada que eu gosto bastante, que é também dentro dos medicamentos manipulados, que é o Actrisave. Ele dá um efeito bem legal. Então, eu atendo vários fisiculturistas e é dessa forma que a gente tenta fazer o controle da calvície. Entendi. E para as meninas também, né? Também, né? Porque sim. As meninas que competem também têm cabelo muito fininho, né? Muito fininho. Se a gente observa, a grande parte das mulheres que usam anabolizante, elas, quando a gente vê com cabelo muito longo, algumas são mega hair. Não. No palco todas usam, né? Quando elas estão competindo lá, todas elas estão de mega hair. De mega hair. E você comentou do chá verde, né? Chá verde a gente sempre associa a antioxidantes, né? E pensando em inflamação crônica, né? Também. E como que você consegue identificar lá nos teus pacientes que a causa daquilo que ela está buscando melhorar alguma coisa, mas você vê que a causa realmente é porque ela não está com o organismo funcionando 100%. Tem alguma coisa que você consiga orientar, algum produto que você consiga passar para essas pessoas para diminuir essa inflamação crônica, para deixá-las um pouco mais saudáveis em geral, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre orienta é fazer a associação com um nutricionista. É extremamente comum a pessoa buscar uma melhora estética, mas ela não quer mudar o ritmo de vida. Isso eu acho que a maioria dos profissionais da estética deve se deparar com esse problema. E existe alguns antioxidantes? Existe, tá? Então a gente pode usar muita coenzima Q10, que dá um resultado maravilhoso. A cúrcuma, hoje a gente já tem várias empresas que vendem a cúrcuma com uma biodisponibilidade maior, um aproveitamento maior desse ativo. Vitamina E, resveratrol, dentre outros ativos que estão disponíveis aí. Dá para associar, porém, se a entrada vamos pensar, de coisas ruins nesse corpo for maior, aquilo ali vai ser uma vírgula diante do que a gente procura. Tem uma imagem que é muito legal, que é o prédio pegando fogo, você tacando balde de água. Né? Isso, é quase não é o que vai resolver, né? Não. E a gente consegue observar no resultado clínico muito rápido essa diferença. Então, aquela anamnese inicial, ela é crucial, que você já identifica, você geralmente fala assim, esse vai me dar trabalho. Não, esse aqui vai ser fácil. E isso é fundamental, né? Eu falo que algumas coisas que são muito básicas do atendimento,
uma boa anamnese, eu acho que é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. É onde tudo. você vai conhecer do paciente, é você saber um pouco da história dele, saber o que ele está buscando, o que está causando, ou quais são as possibilidades de problemas que ele está enfrentando, para daí você conseguir direcionar pouco melhor o que ele tem que fazer para alcançar aquilo que ele quer. Né? Sim. Porque é que você acabou de falar, né? Assim, não adianta eu te encher de antioxidante se tua alimentação está terrível, se teu sono está terrível, você não treina. Aí eu sempre brinco, né? Existe um fígado, né? Existe um rim. Então, se a pessoa não está disposto a mudar, é melhor não entrar com tanta fitoterápico ou medicação, às vezes quando o médico prescreve, porque às vezes as consequências vão ser piores. E isso o fígado, se falando de fígado, tem duas coisas que eu acho bem interessante, né? Que assim, o primeiro é a alimentação detox, né? Você não, vamos fazer um detox. Assim, gente, você tem fígado. Né? O fígado serve para isso. Trata ele bem, que ele vai te cuidar bem, você vai precisar fazer as coisas tudo certinho. E a outra é o somatório de tratamentos que você pode colocar, né? Sim, então, sim. Eu tive uma aluna de personal que ela adorava um suplemento. Então, assim, a cada 2 meses eu tinha que ver o que ela estava consumindo e foi tirando. Porque um pouquinho tóxico que seja cada um desses elementos, você faz um somatório, sim, pode causar sérios problemas, né? E eu não sei você, Flávio, mas às vezes no primeiro momento o paciente, eu costumo falar que às vezes ele conta 80% do que ele faz e do que ele consome. Eu adoro o House, lembra da série do House? Ele falava que todo mundo mente. Isso. A gente tem que ir descobrindo aos poucos, né? Tem que ir ganhando confiança do paciente e a gente vai descobrindo aos poucos. Isso, né? E aos poucos você vai assim, mas ontem eu fiz isso, cara. Daí você fala assim, mas eu não sabia desse detalhe. Então, mas se você faz isso, a gente não poderia estar fazendo isso. E realmente é muito importante, às vezes, o paciente se conscientizar que ele é responsável por grande parte do tratamento dele. Né? Isso é fato. É fato, né? E às vezes ele quer jogar toda uma responsabilidade para o profissional e ainda omitindo algumas informações que são extremamente cruciais para nós. Ali. E isso, eu e o Murilo, a gente tem comentado também, a nossa função como profissional da área de saúde é orientar. Todo o trabalho é feito por quem está sendo orientado, né? Então, o que você vai fazer com a orientação é responsabilidade sua, né? E pegando esse gancho que você falou das medicações, eu queria que você abordasse um pouco explicasse um pouco para o pessoal o que é biodisponibilidade dos nutrientes e o que é a interação medicamentosa. Eu acho que é muito importante os profissionais variados que vão atender, o médico, a estética, o nutricionista, o farmacêutico, todo mundo trabalhar junto, porque existem algumas interações que são realmente perigosas, né? Sim, sim. Ou, se não for perigosa, também atrapalha muito a ação do medicamento, né? Eu até vou contar uma situação que aconteceu comigo. Primeiro, quando a gente fala em biodisponibilidade, né? O que é essa biodisponibilidade? É o quanto daquele ativo que o paciente está consumindo vai cair na corrente sanguínea e vai ficar disponível para fazer o efeito no corpo. Então, vamos supor que eu tomei 400 miligramas de cúrcuma via oral. Vai chegar a 400 miligramas na corrente sanguínea? Não. Isso vai ser perdido, porque ele vai ter absorção lá no intestino. Então, durante todo esse trajeto, da boca até chegar no intestino, parte desse ativo ele vai se perdendo, né? E interação medicamentosa é quando um medicamento ele reage com o outro ou até mesmo com alimentos, né? A gente precisa deixar claro que tem medicações que devem ser consumidas longe dos horários da refeição. Por exemplo, antibióticos, tetraciclina, longe, não pode ser administrado com leite. E tem alguns antibióticos que não tem problema. E tudo para o paciente, eles acham que leite é a cura, né? É a questão lá do envenenamento, toma leite e o leite ele agrava o envenenamento, mas não... E a pessoa cresceu com essa crença de que tem que tomar leite. Então, nem sempre o alimento ele é um solucionador dos problemas. Ele pode ser o problema, né? O problema. Então, a gente, como profissional, quando vai passar essas informações para o nosso paciente,
Nós precisamos conhecer o ativo que está sendo utilizado e cabe a nós informar, ó, isso aqui tem que ser tomado tal horário, por isso, longe das refeições, com a refeição. É igual o paciente que tem que tomar o medicamento para controle de tireoide, né, dos hormônios, que é em jejum, Sim. meia hora antes do café da manhã. E tem gente que toma junto com o café da manhã, mas ele ainda não foi absorvido. Né? Vai ter o mesmo efeito? Não vai. Eu falo que assim, nada é feito por acaso, né? A gente tem a prescrição, essa prescrição é feita pensando em todos esses detalhes que são extremamente importantes, né? A própria regulação da tireoide via medicamento, se você não regula ela, você tem um desequilíbrio metabólico completo. Sim, sim. E uma vez, olha o que me aconteceu. Eu trabalho com as enzimas para gordura localizada. Dentro dos ativos, nós temos a ioimbina, que é um ativo que aumenta a ação do sistema nervoso simpático. Olha a seriedade para ativar. A gente costuma falar que ativa situações de luta ou fuga para ter um gasto calórico. Então, ele tem um efeito legal em determinadas regiões do corpo para perda de gordura localizada. Peguei a paciente, fui injetando, daqui a pouco ela falou assim, tô com taquicardia. Aí já pensei, deu ruim, né? Você está consumindo algum medicamento? Não. Alguma coisa tem de errado. Daqui a pouco, você está consumindo algum medicamento? Não. Mas não ia alterar assim. Daqui a pouco, e hoje, você tomou alguma coisa? Ah, hoje de manhã eu tomei uma Ritalina. Aí eu falei assim, então. É um medicamento. E não estava muito longe, estava no pico ali da Ritalina, porque ela tem um efeito curto, né? Mas por que você tomou Ritalina? Porque eu ouvi falar que emagrece. Ah, tá. Aí eu falei, você sabia que eu não posso aplicar esse ativo em quem usa Ritalina? Porque a Ritalina também vai aumentar a ação do sistema nervoso simpático. É por isso que você está com ataque cardíaco. Então, é o que a gente acabou de falar do somatório dos riscos, né? Então, assim, o controle de risco tem que estar sempre muito bem alinhado. Alinhado, porque o que entra de benefício de um pode piorar, né? Você falando das enzimas lipolíticas, né? Para mim é fantástico, né? Porque é um dos maiores problemas que a gente tem no consultório quando que eu vou perder a pancinha, o flanco, que são áreas que realmente, por ter uma concentração maior de adipócitos, né, de células gordurosas, que armazenam gordura, você tem que passar por um processo mais longo, mais duradouro, para ele realmente diminuir bem. E quando você tem uma associação com uma enzima dessa, você consegue dar uma aceleradinha no processo e o pessoal fica muito mais feliz, né? Sim, é a lapidação, né? Você entra com emagrecimento e aquela regiãozinha, ela vai... O que o pessoal fala, tá emagrecendo tudo, tá legal, mas essa região, esse pedacinho não sai. Então, é aí que vem a melhor função da enzima. É o paciente que sente o melhor efeito da enzima. Porque tem aquele que procura a enzima para emagrecimento? Tem. Mas aí vai ter que tomar litros de enzima. E agora, quando é uma região pequena, o resultado é significativo. Essa enzima ela vai quebrar a parede da célula. Isso. E essa gordura que está armazenada vai ser liberada no organismo. No organismo. Então, de qualquer forma, ela precisa ser metabolizada ou queimada no processo. No processo, perfeito. E isso é engraçado porque o pessoal ele chega lá e já fala assim, nossa, eu quero fazer aquele tratamento que a gordura sai no xixi. Aí eu falo assim, qual? Ah, eu vi na internet que se aplicar vai sair no xixi. Aí eu falo, não, nós vamos ter que começar do início. Vamos voltar no... Peraí, vamos voltar. Anatomia 0101, fisiologia 0101, porque tá tudo errado. Como nem sempre o paciente, às vezes, é da área da saúde, eu falo assim, água e óleo se mistura? Não. Então, a gordura
não vai sair na urina. Ah, mas na internet, na página de fulano... Falei, tudo bem, mas eu vou te passar a verdade. A verdade, né? A verdade que dói, né? E eu acho isso seríssimo, né? Porque uma informação errada traz o entendimento que essa enzima é zero risco, zero esforço. Isso. E você não precisa fazer nada, não se deitar lá e tá tudo certo. Tá tudo ok. Que é o que as pessoas procuram. Todo mundo procura, né? Daí uma coisa que a gente falou também já... Se fosse fácil assim... eu falo assim, todo dia sai um ingênuo e um esperto na rua, né? Quando eles se encontram, sai negócio. Agora tem a internet, né? Que não precisam nem sair de casa mais. Né? Facilitou muito, né? Então, esse charlatanismo, né? Acho que não tem outra palavra para usar, ou bandido também é uma boa palavra para usar também, tá te enganando. Sim, sim. Né? E você vai cair se você quiser, porque também tem outras fontes de informação bem claras. Que vai entregar o conteúdo mais porque, científico. Né, essa gordura, né, que a gente está comentando, localizada, que você vai usar a enzima, que vai acelerar o processo, porque vai disponibilizar aquela gordura que está presa dentro da célula para ser metabolizada, ela precisa ser utilizada. Sim. Né? Então, o exercício entra de uma forma muito importante, e a dieta também de uma forma muito importante, para você conseguir que essa gordura não saia de um lugar e vá para o outro. E vai para o outro, porque pode acontecer isso, né? Então, assim, vamos pensando do início. Às vezes a pessoa fala assim, acha que eu vou colocar uma enzima, né? Pelo nome que a gente usa, mas são substâncias que vão ativar ou inibir enzimas que estão relacionadas ali com o processo de quebra da gordura ou síntese da gordura. Então, eu posso inibir uma que estimula a síntese e ativar uma enzima que estimula a quebra ou a beta-oxidação dessa gordura. Então, são caminhos são caminhos que a gente pode usar dentro desses ativos que está presente na lipoenzimática. E eu tenho os ativos que fazem a necrose da parede celular, que realmente rompe, eles dão mais resultado, só que a pessoa não pode ter uma camadinha de gordura muito fininha, né? Eu preciso ter ali, pelo menos... Esse produto ele não vai identificar o que é músculo e o que é gordura, por exemplo. O que é gordura, o que é pele. Adipócito, né? Por isso que tem algumas pessoas necrosando alguns pacientes. Então, pode ver que às vezes fala assim, você comenta da lipoenzimática, mas cuidado, porque fez um buraco na barriga de não sei quem. E esse buraco é permanente, vira uma cicatriz, né? Vira uma cicatriz. Vira uma deformidade estética daí, né? Que às vezes você busca para melhorar. Termo, né? Porque a deformidade estética a gente tem visto tanto por um erro ou uma incompetência, mas também por exagero do próprio paciente. Por exagero, né? Porque o paciente, ele precisa também ser orientado a quais são os limites. Os limites. Eu falo assim que esse mundo que a gente está da estética, ele é bem complicado. Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa e você começa a gostar do resultado, às vezes a pessoa ela perde um pouco a proporção. E vai querendo sempre um pouquinho mais. Tem profissionais que falam, não, chegou no limite, não dá para pôr mais. Tem profissionais que visam mais o lucro. Sim. E que vai aplicar. Colocando, né? E também tem a questão de gosto, né? Tem gente que gosta do exagero e tem gente que gosta de algo um pouco mais sutil, mais imperceptível. Né? Eu não quero que ninguém perceba que eu estou fazendo um tratamento estético. Não, então... bacana. Para encerrar o das enzimas lipolíticas, qual que é o melhor cenário para usar a enzima? O melhor cenário, quando que eu vou estar usando essa enzima? Realmente quando eu quero lapidar. É a finalização ali de um tratamento. Então, o paciente está em processo de emagrecimento, está ficando aquela gordurinha localizada, o resultado é surpreendente. E daí, o que a gente precisa destacar? Quando que esse resultado da enzima é surpreendente? Associado à atividade física e uma alimentação adequada. Então, se eu vou ativar a quebra da gordura, vai para a corrente sanguínea, ácido graxo, triglicerídeos, e daí, de repente, ele vai circular.
O que sobrou O que sobrou vai ser mais circular. dado de novo. Então, se ele não encontrar, se ele não for consumido, não for utilizado ali como uma fonte de energia, ele vai rodar e ele vai parar em algum lugar. E principalmente, cuidado com pessoas que têm um fígado sensível. Nossa, eu ia perguntar exatamente isso. Posso ter uma alteração Uma aí esteatose, também, né? uma esteatose hepática. Então, enzima não tem contraindicação. As pessoas geralmente falam, pode fazer? Não, não pode fazer em todo mundo. Então, eu tenho que observar se tem alteração hepática, se usa medicamentos ansiolíticos, porque pode ter interação, se tem alergia a frutos do mar, porque tem ativos que vai dar incompatibilidade, vai desencadear uma alergia. Se tem colesterol, triglicerídeo elevado, porque eu vou jogar mais gordura no sangue. Vamos pensar que essa pessoa já tem algumas placas de ateroma espalhado, né? Então, realmente é algo muito sério quando a gente trabalha na estética e leva aquela questão lá do início, leva essa questão da ciência para a estética. Eu não estou me aventurando na estética. Eu sei o que eu estou fazendo ali e não é todo mundo que está apto a receber. É um cuidado, né? Não, perfeito, né? Porque tem os recursos, tem tudo que pode ser utilizado, mas não é nem para todo mundo, né? E nem no momento, às vezes nem o momento, né? Isso. Eu comecei um processo de emagrecimento, tenha um pouquinho de paciência, né? Vamos esperar no final. Espera o resultado vir um pouco mais para você lapidar depois. Quando a pessoa está no emagrecimento, a gente tem alguns aceleradores metabólicos, que daí eu faço uma aplicação, só que daí é intramuscular. Quais são esses aí? Né? Daí a gente pode utilizar, às vezes, injetar o picolinato de cromo, que reduz ali, trabalha com a questão da resistência à insulina, da saciedade de doce, injetável intramuscular. Cafeína, taurina, sempre numa dose segura, mas que a gente consegue, o próprio Morozil. Então, a gente consegue injetar alguns ativos e entregar um resultado. Porque o picolinato de cromo, por exemplo, oral não tem tanto efeito, né? Não. Não, né? Ele trabalha com uma dose muito baixa ali, né? A gente usa, assim, microgramas do picolinato de cromo. Tem pessoas que têm um resultado até bacana, mas eu gosto muitas vezes de trabalhar às vezes com 5-HTP, por exemplo. Sim, né? Já vai ser mais eficiente. Mais eficiente, ainda trabalha com a questão emocional, né? Que no emagrecimento a pessoa muitas vezes está precisando melhorar um pouquinho, dar uma animada. E nessa questão também da sensação mesmo, né? Eu estou mais animado, eu estou mais disposto. Isso. Também a farmacologia entra pesado nessa área, né? Então, tem vários recursos que a gente consegue usar, dá para melhorar, dá para a gente conseguir dar um suporte adequado para o paciente. A única coisa que a gente precisa é que a pessoa realmente esteja disposto a fazer a alimentação. A parte dele, né? A parte dele. A atividade física, a alimentação. Eu já tive cliente que acabou de fazer enzima e à noite postou foto no bar tomando cerveja e torresmo. E se dá um problema no fígado? Né, porque a gente está falando de uma carga de gordura muito alta, né? Muito alta. Muito alta, né? Eu falo assim que às vezes... Até mesmo diarreia... Algumas pessoas também, né? têm, tá? A diarreia, eu tenho alguns pacientes que chegam a relatar diarreia. Porque essa gordura vai estar circulando e a gordura que você está ingerindo não consegue ser metabolizada. Não consegue. Vai para o intestino. É o mesmo... Como é que... Xenical, que era o xenical, o Orlistat. Bloqueador, né? Da absorção de gordura. E... Se não absorver a gordura, fica tudo liso lá, Fica tudo liso, vai sair pelas fezes. Né? Então, assim... Também tem que tomar cuidado com o desconforto, Sim, né? Tem que saber, né? Assim, vou ter que tomar xenical e correr uma maratona, você tá morto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Karine, e em relação à pele especificamente, né? A gente vê que também no processo de emagrecimento, conforme a pessoa vai consumindo gordura, tem algumas toxinas que são armazenadas na gordura e isso tem, às vezes, um aumento de espinha, alguma coisa nesse processo. Como que você trabalha também
no controle de acne, no controle de oleosidade, lá no teu... Aí a gente acaba trabalhando realmente com alguns tratamentos tópicos, né? Então a gente entra lá do início, uma limpeza o tópico é sobre a pele. sobre a pele, uma limpeza de pele, um peeling, um recurso para o paciente fazer a utilização em casa. Existem alguns recursos que a gente pode prescrever? Sim, mas não tem tanto sucesso realmente o oral, a não ser que seja uma medicação, mas aí fica a critério do médico, né, passar essa medicação. Por exemplo, O Rakutan, alguns antibióticos que para acne melhora muito, né? Mas tópico a gente consegue ter um resultado bem legal, desde que a pessoa não faça só, vamos supor, uma limpeza de pele ali na clínica e vai embora. E vai voltar daqui 1 mês. Vai voltar com o rosto cheio de espinha de novo. Eu preciso de um acompanhamento home care. Eu falo que o que faz em casa, na pele, no cabelo, no rosto, é o que faz toda a diferença. Né? E o peeling, ele é um processo abrasivo. Isso. Né? Ele vai arrancar, vai estimular a renovação celular. E eu tenho peelings, por exemplo, como o ácido salicílico, que ele tem aquela ação queratolítica, né? E ele auxilia ali para secagem de espinhas também. Então, de acordo com a pele, a gente seleciona o ativo adequado. Mas o negócio dele mesmo é anti-ruga, né? Uma das. O salicílico ele já não é, ele pega mais a acne. Daí para rugas a gente entra com outros, por exemplo, o ácido glicólico. E existe algum risco assim de que tem que tomar algum cuidado muito grande com peeling, com alguma coisa? Principalmente assim? Cuidado com o sol, porque como a pele ela fica muito sensibilizada, o risco de manchar é muito fácil. E também as concentrações utilizadas, né? Tem concentrações que a gente nem indica fazer utilização em clínica, que não seja com o médico, porque a gente pode ter alguns problemas também, como queimaduras na pele, lesões mais extensas. Se lesionar muito grande, o risco de infeccionar depois e contaminar é maior, porque a pele está muito sensibilizada. Então, tem os cuidados que nós precisamos É preciso tomar. lembrar que a pele é proteção, né? A pele é proteção. Então, quando você faz um peeling, você diminui essa proteção e no caso de infecção, deve ser bem feio de ver, né? Não é bonito, não. E daí vem uma deformação estética depois dela. Que também vai criar uma cicatriz. Vai criar uma cicatriz. Nossa, precisa ter muito... É tipo sal na cozinha, né? Precisa tem a quantidade certa, pouco não funciona... Muito pode ser pior. Muito pode ser pior. Por isso que eu falo assim que todo cuidado é pouco na estética. Muitas pessoas negligenciam esse cuidado por achar que estética é algo assim... Que não faz parte da saúde, da né? saúde, que é algo só estético, que não vai... Se não fizer efeito, mal não vai fazer, né? Que muitas pessoas pensam como pensa dos fitoterápicos, se não fizer bem, mal não faz. Não é porque é natural que não faz mal, né? E daí, às vezes, a gente tem várias consequências. Por exemplo, quando tratamentos com laser, queimaduras seríssimas na pele, tratamento para couro cabeludo, igual eu trabalho muito com microagulhamento, mas dependendo da forma que eu perfurar um couro cabeludo, eu gero uma cicatriz e não nasce mais pelo. É importante, né? Porque a cicatriz, cicatriz não é o mesmo tecido que não, ele passa a ser um tecido fibroso e ali eu não consigo ter um estímulo normal. Eu tenho medo de cicatriz, que eu lembro na faculdade a gente viu o esôfago de Barré, que é para quem tem refluxo, né? Vai alterando a parede do esôfago e você perde a função, né? Do esôfago, que ele vira uma cicatriz inteira. Sim. Eu lembro que assim, na época eu estava com um pouco de gastrite, aquilo me assustou horror. Deixa eu cuidar dos alimentos, deixa eu cuidar né? disso aqui melhor, porque pra gente ver que esses detalhes de o que é uma cicatriz, o que é uma queimadura, o que é uma lesão, uma infecção, tudo isso tem que estar muito claro e muito decidido na cabeça dos pacientes para entender que os cuidados são necessários. E daí volta novamente a questão da anamnese bem feita. Porque na anamnese, você já conhecendo o estilo de vida da pessoa, os hábitos, até mesmo a profissão, porque às vezes a pessoa fala assim,
perguntou minha profissão, quer saber da minha vida, mas não é isso. Às vezes você está medindo se vai para o sol, se não vai, o nível de estresse, porque tudo isso vai influenciar num tratamento estético. O meu também sempre pergunto, porque eu sou programador de sistema, quer dizer que a tua atividade física não programada, né, que é aquilo que você usa o teu corpo para se movimentar, para gastar energia, é zero. É zero. É sentado o dia inteiro. Ou o cara fala assim, não, eu sou ajudante de pedreiro. Eu falo assim, cara, então tudo bem, tua academia pode ficar bem menos, mais tranquilo, porque você passa o dia inteiro trabalhando com o corpo. Né? Então, a anamnese, ela vem realmente para dar um panorama geral de como não é porque a gente é curioso e quer saber da vida do... também. Saber 100% da vida do paciente. Não, mas precisa, né? Precisa. Eu acho que... E é o básico do básico, Eu né? acho até engraçado, quando eu vou atender um paciente ali na estética, tal, de repente pergunta assim, qual é a sua qualidade de sono? Você dorme bem à noite? A pessoa olha assim, mas o que isso tem a ver, né? Eu vim tratar o cabelo e você quer saber se eu durmo bem? E isso é excelente, porque é a pergunta, acho que a pergunta do $1 milhão hoje em dia. É o sono, né? Porque todo o processo de recuperação do dia, recuperação do treino, memória de longo prazo, tudo é feito pelo sono. Saciedade, controle hormonal, tudo é feito no sono. Sim. Então, quando a gente fala que qualidade de sono é um dos pilares, né? E quando a gente fala em qualidade de sono, eu já extrapolei para controle do estresse, porque ninguém dorme bem se estiver muito estressado, né? Precisa, porque sem isso você não tem um dos pilares, que é a recuperação celular, né? Geral, né? Então, assim, eu quero ter um cabelo melhor, eu preciso dormir bem. Eu quero que meus músculos fiquem mais fortes, preciso dormir bem, recuperar de um treino para o outro. Eu preciso comer, eu preciso emagrecer, cara. Se você não dorme, você morre de fome, né? Porque assim, o corpo está ativado o tempo inteiro, né? Sistema luta ou fuga ativado, você vai perder o tempo inteiro. Então... Aí acorda, levantou, né? Porque não acorda, né? Porque já estava acordado. Levantou, saiu da cama, a ansiedade está a 1000. Não parou esse organismo. E não vai responder bem a nenhum tratamento estético também. Né, como é tudo interligado e não tem como fugir, né? Não tem... Volta no que a gente vai conversar muito aqui no podcast sempre. Não tem pílula mágica. Não tem tratamento mágico. Se descobrir, até eu quero entrar na fila. Também, né? Também já estou na fila também. Mas é esse entendimento global de tudo. De tudo. Como que a gente controla, como que a gente prioriza uma coisa ou outra, para a gente poder ter um bom resultado lá na frente. Né? E sempre colocando alguma coisa, uma mudança ou uma melhora com médio e longo prazo, né? Sim, e isso é bastante interessante, ter esse conhecimento global e também ficar claro para os demais profissionais que a gente tem um conhecimento global, mas não específico de determinadas áreas. Então, voltando para a parte estética, cabelo, né? Que é tanto um público masculino quanto feminino que procura muito. O masculino é mais uma calvície genética e o feminino a gente tem muito eflúvio telógeno, que é uma queda muitas vezes por disfunção nutricional, sono, estresse, dengue, doenças infecciosas. É bem maior o eflúvio telógeno no público feminino. O que é o eflúvio telógeno? É aumento da queda dos fios realmente em fase de queda. Então vamos supor, ele sai inteiro. Ele cai, só que não tem igual a calvície, o afinamento. Ele cai na mesma espessura, ajustando aquilo que está faltando no corpo, volta a crescer normal. Então, esse é o eflúvio telógeno. Mas tem mulher que tem um eflúvio telógeno crônico, às vezes pela alimentação, pela qualidade do sono. E daí na anamnese é muito interessante que você começa a fazer, toma café da manhã? Não. Às vezes eu como, mas o que você come? Eu tomo um copo de café preto e um pedaço de pão com manteiga. Aí você fala, tá, não tem proteína, porque a base do cabelo é proteína. Você almoça? Eu almoço, mas às vezes no meu serviço pego um salgado. Tá. Fruta, eu não gosto porque tem que descascar. Então, isso é muito, parece absurdo, bizarro, mas normal, é muito né? comum. E janta, chego cansada em casa, geralmente eu peço um iFood. Eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Eu sei que tem que ter proteína, tudo, mas eu não consigo saber, por exemplo, o seu corpo, qual é a demanda.
A individualização, né? A individualização. É. Então, quando a pessoa fala, como ovo no café da manhã, almoço bem, ok, eu acho que esse deve ter uma quantidade adequada de proteína. Isso é importante porque você vai na tua anamnese, você vai vendo as probabilidades, né? Sim. Assim, pelo que você falou, você está se alimentando bem. Então, essa possibilidade de ser esse o problema, não vai, a gente já vai mudando. Vai descartando. Você dorme bem? Não durmo. Durmo 2 vezes na semana, 3 horas, outros dias eu durmo 1 hora. Você, então, a gente possivelmente vai ser esse o problema. Vai ser esse o problema. Daí a mulher, ela não toma o café da manhã, ela não come carne vermelha, daí não demanda B12 lá embaixo. Aí você fala, nossa, é bastante coisa para ajustar. Então, eu não vou conseguir entregar um resultado rápido para essa pessoa. Sim. Mas aí eu sabendo de toda essa base teórica, eu consigo explicar para ela. E também eu acho interessante que você consegue encaminhar para outro profissional. Isso, e muitas vezes eu preciso. E quando eu consigo trabalhar associado, o resultado é surpreendente. Eu trabalho muito com o Murilo, então, quando a gente vê nessa anamnese que começa algumas coisas não encaixarem, o cara até que come bem, até que dorme relativamente bem, tem uma vida mais regrada, e o resultado não está vindo, ou tem um cansaço excessivo, alguma coisa, assim, Murilo, dá uma investigada para mim mais a fundo, se tem alguma alteração hormonal, se tem alguma alteração metabólica, o que está acontecendo, né? Para daí sim a gente poder ter montar uma estratégia, uma hipótese e uma estratégia de tratamento. Né? Porque eu também brinco muito com o pessoal que fala assim, cara, a área da saúde, biologia, não tem nada a ver com matemática. Né? Aqui 2 nem sempre é 4. Né? A gente vai trabalhando com hipótese, vai vendo, vai tateando, o feedback com o paciente é muito importante. Né? Isso é uma briga com os pacientes diariamente, porque você tem que ligar, perguntar como é que você está fazendo, está melhorando, está piorando, porque a gente não tem uma certeza que se eu te der esse suplemento e vai dar certo, ou aquela hipótese que a gente levantou vai ser suprida. Né? Então, é muita conversa. Né? Assim, e o engraçado é como fazer o paciente entender esse processo. Porque ele procura o milagre. O milagre, ele quer a simplificação do problema, né? O meu problema eu tenho esse problema, a solução essa. Né? Nem sempre a solução é essa, a solução assim, são estas. São várias. São várias. São várias, e tem que ir ajustando, e muitas vezes o resultado ele demora para aparecer realmente. Sim. Karine, assim, quando a gente vê um corpo de revista, né, aquela pele de revista, tirando a parte de Photoshop, que seria né, o recurso tecnológico ali em cima, o que seria o pacote básico que uma pessoa tem que ter para chegar naquele resultado? Hoje em dia, o que o pessoal mais tem procurado? Né? A gente tem visto agora uma onda muito crescente do banco de colágeno. Então, utilizar recursos, estratégias que aumente a produção de colágeno no organismo. Então, eu posso usar um bioestimulador de colágeno, onde eu vou ter a administração de substâncias como hidroxapatita de cálcio, de ácido polilático, que é o Sculptra, ou a hidroxapatita, que é o Radies, que hoje é muito utilizado. A gente vê isso, geralmente a gente vê uma máquina, né? E agora como funciona, ninguém tem ideia. Esses que eu falei, eles são realmente injetáveis. E tem os lasers, que são as máquinas que dão um estímulo de colágeno bem bacana. Os tratamentos hoje com microperfurações da pele, né? Então, quando eu perfuro uma pele, vamos pensar numa radiofrequência fracionada, que ela emite um calor, ela ativa o metabolismo ali da pele, e ela perfura. Quando ela perfura, ela gera microlesões na pele. Uma leve inflamação que vai estimular a regeneração e o estímulo de colágeno. E isso serve para qualquer parte do corpo? Para qualquer parte do corpo, dá para a gente fazer. Legal, né? Assim, tem Os recursos tem. Tem bastante recursos hoje em dia. Só que aquilo, eu vou fazer uma vez? Não. E às vezes eu costumo brincar, é uma escadinha. Você vai fazendo o seu banco de colágeno. Vou lá, fiz um Radies hoje. Mês que vem, vamos fazer outro.
A hora que a pele chega num nível legal que o paciente gosta, então agora a gente vai estar fazendo 1, 2 aplicações por ano, que daí vem na manutenção. Então tem esse período de mais Sim, intenso para tem chegar um tratamento mais agudo. agudo, e depois você consegue fazer uma manutenção As manutenções, mais espaçada. isso. Uhum. Perfeito, Aí lembrando que... Porque daí o custo-benefício fica um pouco mais tranquilo mais para o paciente. Tranquilo, né? tem. Esses bioestimuladores mesmo, atualmente, eles têm aí uma duração de até 2 anos. E se eu for realizando eles depois na manutenção, a cada 6, 8 meses ou 1 ano, tudo vai depender da idade do paciente, da quantidade de estresse oxidativo que aquele corpo recebe. E aí a gente entra num paradoxo, né? Porque, ou num probleminha aí, né? Porque o estresse oxidativo, o exercício também causa estresse oxidativo, né? Por isso que algumas pessoas que praticam muito exercício físico, os tratamentos estéticos têm uma durabilidade que a gente costuma falar menor. Deixa eu só fazer um apêndice aqui, porque assim, quem treina muito vai ser 0,00001% da população. Então, assim, a grande maioria das pessoas não treina o suficiente. Isso, aquele treino semanal, diário que a gente faz, não é esse treino. A gente tá falando de 3 a 4 horas de treino intenso. Isso, treino intenso. Por dia, né? Todos os dias. Um atleta, vamos pensar em um atleta, por exemplo, comparado a uma pessoa normal. O tratamento dele, por exemplo, uma toxina botulínica. Uma pessoa normal, ok. Chega até 4, até 6 meses de pele de duração, tem pessoas que têm esse relato. Se eu pego um atleta, às vezes 2 meses, 3 meses já está... Isso para a gente está falando para atleta, né? Assim, mesmo para quem tem um estresse oxidativo do exercício, o prejuízo, vamos dizer assim, não é tão grande. A gente está falando no máximo na metade do tempo. Reduz, E assim, tudo é dependente da técnica realizada e do conhecimento do profissional. Hoje em dia a estética ela está muito banalizada, né? A gente consegue ver, principalmente pela diversidade de preços no mercado. Vamos pensar, a toxina botulínica hoje se encontra a partir de R$400 até uma média de R$1.500. Um preço, assim, para a gente já passar em termos de valores, um profissional médio teria que estar cobrando a faixa de R$1.000, mais ou menos. De 1.000 a 1.500, vamos pensar, um terço superior completo. Entendi. Se eu estou cobrando muito barato, será que está sendo injetado toxina na quantidade adequada para paralisar esse músculo? Isso também ainda tem mais um complicador, que seria a qualidade do produto também, Isso, né? E qual é a qualidade, qual é a fonte de procedência desse produto? Então, assim, são N vertentes que estão envolvidas. Só que alguns profissionais, às vezes, que faz isso, queima a técnica, né? Aí procura um profissional sério, mas uma vez eu fiz a toxina e durou 2 meses, ou nem pegou. Mas por que não pegou? Vamos tentar entender. Ou se o seu corpo criou, às vezes, uma certa resistência à toxina, vamos ficar um período de tempo sem fazer essa toxina, para ver se o corpo consegue recuperar novamente. Então, porque tem então tem uma certa resistência. Uma tolerância. A toxina, por exemplo, existe. Bom saber, né? Então não adianta sair injetando. Isso, por isso que a própria toxina a gente fala para fazer umas 2 aplicações no máximo por ano, para evitar essa imunogenicidade que ela pode ocasionar. Eu não posso ficar de 2 em 2 meses fazendo toxina botulínica. Até aqueles pacientes que fazem face, controle de bruxismo, faz o terapêutico, né? Além do estético, bruxismo, enxaqueca, hiperidrose, que a toxina tem essas aplicações, a gente orienta que essa pessoa tome cuidado com a dose e, se possível, faça tudo junto. Perfeito. Porque senão você faz rosto hoje, mês que vem você faz axila para hiperidrose, no próximo você faz para controle de bruxismo, então masseter, todo mês você está sendo exposto àquela substância. Isso é interessante de a gente deixar bem claro, que entrou no teu corpo é sistêmico, né? É sistêmico. Não é porque você aplicou no rosto então, que ele só atua no rosto. Então o corpo ele vai reconhecer que tem algo diferente ali.
Pode não paralisar o corpo inteiro, porque às vezes a pessoa acha que o sistema vai ser paralisar completo, né? Mas o sistema imunológico, mas isso aqui de novo, Tá aqui, né? isso aqui Está de dentro do novo, corpo. vamos começar a combater isso aqui e não vai mais fazer efeito. Então, mesmo que são situações diferentes, é o mesmo produto e a pessoa deveria ser exposto no mesmo momento. Perfeito. E hiperidrose é bom falar que é excesso de suor, né? Isso. Aquelas pessoas geralmente que... em axila e mãos, axilas e mãos, pés. Principalmente axila, a gente tem um resultado bem legal da toxina botulínica. Homens procuram muito, porque trabalham às vezes com camisa e eles relatam, eles chegam lá e falam assim, eu tô com vergonha de atender um cliente, porque eu saio de casa, eu tô dentro do carro com o ar-condicionado ligado. A hora que eu desço do carro até entrar no estabelecimento, eu chego lá, tá aquela pizza embaixo do braço. Aí eu vou atender o cliente que eu fico assim, eu não quero mexer o braço. E é muito interessante porque são alguns detalhes, algumas coisas que atrapalham o dia a dia da pessoa. Sim, a pessoa se sente... Não tá confortável, Não tá né? confortável. E assim, tem recurso, né? Tem recurso. Eu acho que o que é legal da gente ver na cosmetologia é que tem recurso para um monte de coisa, né? Muita coisa. E assim, todos aqueles detalhes que às vezes te incomodam muito, você pode solucionar lá, né? A gente não perguntei de unha para você. Tem... Porque unha tá junto com o cabelo. Então, o mesmo tipo de queratina, né? Então, o que eu costumo falar sempre para o cliente, começou a perceber a unha fraca, o crescimento da unha é bem mais rápido que o do cabelo. Então, daqui a pouco, começa a ter uma queda de cabelo. Às vezes, a gente começa a tratar... Uma correlação direta. É bem correlacionado. Começou a usar uma suplementação para o cabelo, às vezes, dentro de um mês, o cabelo não parou de cair. Mas a hora que a pessoa chega e fala assim, minha unha tá dura. Por quê? Aí eu falo, olha que legal, já tá fazendo efeito, né? A medicação. Então, a gente consegue fazer essa relação bem direta. E isso é legal porque os pacientes que estão comigo há 3, 4 anos, aí um período mais longo, eles já mandam mensagem e falam assim, minha unha tá começando a ficar mole, será que vai cair meu cabelo? Eu falo, vem aqui, vamos fazer um check-up, se tiver os exames, tragam, que eu vou dar uma olhada e vamos ver se tá... E é legal, porque você cria uma relação de proximidade com o paciente, e você pode ser sempre a primeira pessoa a fazer um diagnóstico, né? Sim, sim. A mesma coisa acontece comigo, a mesma coisa acontece... Porque o médico em si a gente vê menos. Vê menos e às vezes a demanda do médico é maior. E durante o nosso atendimento, por exemplo, uma sessão comigo às vezes vai demorar 40, 60 minutos. Esse tempo, por mais que eu tô lá furando, fazendo alguma coisa, fazendo uma técnica lá, eu não vou estar de boca fechada, né? Então eu vou entendendo, e aí que eu falo assim, que vem o pulo do gato. É nesse momento que você se aproxima muito do paciente e começa a entender o que é melhor para ele, o que se adapta, o que não adapta. E ele para de mentir para você também, né? E ele para de mentir, porque de repente você vai falar, mas você faz isso? Nossa, faço. Aí você fala, então, é isso que tá. E daí a pessoa fala assim, mas nunca ninguém me falou isso. Sim. Às vezes porque justamente o médico às vezes não tem nem o tempo hábil para... O tempo deles, às vezes o dia a dia, a rotina é muito corrida. Nesse contexto, eu, como personal trainer que eu fui, né? Também, né? Eu vejo que o personal trainer é o profissional da saúde menos utilizado. Porque ele é a pessoa que tem mais contato com o paciente, porque ele vai atender 2, 3, 4 vezes na semana. Durante 1 hora, geralmente dura o treino. Nem sempre o paciente o aluno está conseguindo falar porque ele está cansado ali fazendo exercício. Mas você cria uma relação muito próxima com esse cliente e você consegue fazer esse encaminhamento. Fala assim, olha, meu cabelo está caindo. Fala assim, vai conversar lá com a Karine, lá, que ela vai dar uma olhada. E esse contato, eu realmente tenho essa percepção que o profissional de educação física é subutilizado na cadeia dos profissionais de saúde, porque, cara, ele é o cara que tem mais contato com o paciente. É o contato direto ali, né? E é um tempo prolongado também. Não são 15 minutos. Eu tive uma aluna de personal que ficou comigo 6 anos direto.
Eu trabalhei com ela durante 6 anos. Então, a gente sabe, ela sabia tudo da minha vida. Sabe a rotina completa. Tudo, porque você tem conversa, 3, 4 vezes na semana. E daí a pessoa, você pega os detalhes, né? Por que não apresenta tanto resultado? Aí você começa a investigar, porque você propõe um treinamento, propõe uma alimentação, começa a investigar, de repente as coisas não estão fechando. E de repente, do nada, ela fala assim, porque ontem à noite eu pedi uma pizza, segunda-feira. Você fala assim, nossa, comeu assim, ruim o né? final de semana inteiro e na segunda já tá com pizza. Aí você só vai anotando, né? No começo você só vai... Não vai falar assim, não vou falar nada agora. Não vou falar nada agora, né? Às vezes foi uma vez só. Que eu vou esperar para ver se eu vou... Vem mais alguma informação por aí. E aos poucos os pacientes eles vão soltando. Principalmente pela segurança que às vezes a gente, como profissional, consegue passar também. Com certeza. A relação na saúde, o Paulo Musi falou, eu adorei a frase dele, que assim, eu falo que quem trabalha com saúde trabalha com confiança. Isso. Porque o paciente tem que confiar em você. A partir do momento que ele confia em você, as coisas andam. Né? Assim, a hora que ele se abre, a hora que ele começa a para de mentir. Né? Para de mentir um pouquinho. A hora que ele começa a fazer as coisas tudo certinho, as coisas começam a fluir. E nesse esquema de fluir, começar a funcionar, como que é a mudança que eu vejo? Assim, eu acho que você deve pegar isso muito claro e de uma forma bem mais aguda do que a gente. A mudança da pessoa que chega para fazer o tratamento e depois quando ela sai satisfeita do tratamento. Como que você vê essa mudança da pessoa e principalmente eu acho que a autoestima das pessoas nesse Eu ia processo. falar principalmente autoestima. Primeiro momento o paciente ele já chega mais retraído, mais fechado, cabeça baixa. De repente o sorriso com os atendimentos, o sorriso vai aparecendo. Aí você começa a perceber que o negócio está ficando bom, porque daí ele indica, olha, eu falei para fulano vir aqui, fulano já entrou em contato, e daí você fala assim, nossa, agora ele está seguro. E a melhora na qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente costuma subjugar a estética, mas isso é só estética, não muda nada. Mas estética está diretamente relacionado com autoestima. E autoestima é confiança, é produtividade. É tudo. Tá de peito aberto para o mundo, né? Isso, tá pronto para receber tudo. E isso é diferente. A pessoa começa a não fazer atividade física, de repente começa a fazer. Aí, às vezes, tem paciente lá que chega assim e fala assim, Cá, eu vou te contar um negócio. Você não vai acreditar. Eu falo, o quê? Conta, que eu já tô curiosa. Tô comendo ovo todo dia no café da manhã, só por causa do meu cabelo. Porque é proteína, né? Você falou. Eu falei, então tá legal. Ai, no começo eu olhava lá a dieta que a pessoa tinha passado, mas eu não conseguia, eu tinha nojo, eu não conseguia comer. Ai, mas agora que eu tô vendo o resultado, eu vou fazer certinho. E esse detalhe é muito importante, né? Porque assim, às vezes ela tem o cardápio, tem tudo, mas ela não entende o porquê, né? E quando você tem um pequeno resultado que seja, meu cabelo melhorou, aí você explica, né? Daí esse conjunto, né? Explica que você está comendo melhor, quer dizer que teu cabelo está ficando melhor por causa disso também. É o contexto. Né? Então, esse detalhe que a gente falou de a estética não é superficial, é muito, muito claro, porque cria-se uma ideia, a gente, né, nossa cultura norte do Paraná, de trabalho, estudo, trabalho, que seria isso a parte importante da vida, a gente acaba deixando um pouco de lado essa questão estética, de bem-estar, de relaxamento, de dormir bem, porque nossa cultura está ligada muito mais ao trabalho e à produtividade, né? Só que justamente aí que está o erro, porque se eu não estou dormindo bem, se eu não estou feliz, se eu não tenho meu horário de lazer, se eu não como bem, nada vai se eu não me olho no espelho, não me sinto bem, a minha produtividade cai. E daí aquilo que é importante, ou aquilo que a minha cultura julga importante, também cai. Vai cair. E isso foi um dos fatores, Flávio, que me motivou a empreender. Muito quando legal. Eu estava na docência. Então, você vai percebendo assim, eu amo dar aula, quem foi meu aluno, você foi meu aluno, Sim, você com sabe certeza. que eu chego na sala de aula, eu gosto daquilo lá. Só que não é só aquilo. A demanda fora aqui, a sala de aula é muito grande. Desde o início, a hora que a gente vai sentar para
preparar uma aula, é muito estudo, é muita dedicação, é prova, é trabalho, não sei o que, é evento, é iniciação científica, é aluno, é aluno, é aluno, é aluno. Você está no shopping, você está tropeçando em aluno. Então, aquela coisa assim. Aí você, de repente, você fala, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para minha família. A minha menina mais velha, ela cresceu, eu falo assim, eu não vi ela crescer. E, de repente, eu falo que ainda bem que eu consegui ver que eu... Até essa semana eu falei assim, a gente não sabe fazer algo até que a gente não se propõe a fazer, né? Exatamente. Porque eu falava assim, a única coisa que eu sei fazer é dar aula. Não, hoje eu me sinto tão realizada quanto dar aula. Até alguns pacientes, eu faço muito acompanhamento por foto, porque como o resultado da forma que eu trabalho, ele é lento, né? E a pessoa se olha no espelho todo dia. Então, ela não vai ver aquele boom. E daí, a hora que eu vou mostrando as fotos e comparando, a pessoa fala assim, cara, você fica mais feliz que a gente. Eu falo, lógico, porque o que eu estou conseguindo alcançar, eu sei que vai deixar você feliz também. Para mim, é uma realização. Nossa, isso é um ponto que eu acho que é da natureza de quem trabalha na área de saúde, que é assim, alguém melhorou por causa de uma orientação que eu fiz ou por causa de um procedimento que eu fiz, é gol. É gol. Assim, cara, é isso que eu queria. Fiz o meu papel na vida daquela pessoa. É gratificante. Gratificante. Essa é a palavra, que é aquela gratificação que que eu me contentava lá no começo com 2, 3, 4 alunos que estava lá focado, perguntando. O resto estava quietinho, olhando. Mas eu não sei se eles estavam entendendo o que eu estava falando. Não dá para ter muita certeza. Não dá para ter muita certeza. Ainda mais vindo da farmacologia, né? Eu não sei se está entendendo muito nome, né? Tudo que eu estou falando. Ali o paciente, eu sei quando ele entendeu e quando ele não entendeu. Só fazer um parênteses aí, eu queria que você falasse um pouco... porque a grande maioria das pessoas pensa que dar aula é dar aula, né? É. Aí que assim, mas o dar aula, estar na sala de aula, estar ministrando a aula... acho que é a menor parte do trabalho, não é? Uns 20%. Uns 20%. Comenta um pouco pra gente como é que é a vida de um professor universitário, qual que é a rotina, porque também a gente tem que valorizar o pessoal que está na docência. Sim, eu falo assim que a docência, ela foi a minha maior escola, tá? Então, toda a bagagem que eu trago hoje na clínica, ela veio da docência. Se eu não tivesse passado por lá esses 14 anos... provavelmente o meu conteúdo científico, a minha teoria seria bem menos e eu seria mais prática. Só que esse conteúdo me auxilia na prática e eu consigo entregar resultados diferentes, né? Então, e a rotina era... eu falo assim, quando a gente é jovem é bem gostoso, porque você se sente produtivo. Então, você é de segunda a sexta, domingo, todo dia tem coisa para fazer, aula para montar. Quantas vezes, principalmente no ensino privado, a gente tem que pegar muitas disciplinas diferentes em alguns anos letivos, né? E você sai de uma sala de aula, você tem que entrar na outra, o conteúdo é diferente, a cabeça... Liga, desliga, e amanhã você tem uma outra aula nova, você tem que montar a aula, mas aí você tem que atender um aluno no meio para tirar dúvida, você tem que fazer um projeto de iniciação científica, você tem que corrigir um TCC, você tem que fazer uma atividade semanal para postar para o aluno, disponibilizar online. Nossa, eu detestava essa parte online. E correção de prova também. E correção de prova, loucura, e tem o né? prazo, mas você terminou de aplicar a prova hoje, aí amanhã você já tem que entrar em sala de aula e você não preparou a aula ainda, você não corrigiu a prova. Então é assim, quantas madrugadas eu virei, chegava da aula 11 horas em casa, engolia alguma coisa, computador, ia até 2, 3, 4 horas da manhã, dormia 2 horas no outro dia. Aquela aula que eu passei a madrugada montando, eu estava lá. E às vezes você chega e a turma não está nem aí. É isso que eu ia falar. Você que é estudante, presta atenção na aula. Tá? Dá trabalho fazer. Valoriza o professor, porque o negócio é... E assim,
no começo eu gostava muito, só que o meu corpo ele foi cansando, né? Ah, sim. Não tinha momento de descanso, qualidade em família. Até esses dias eu recebi um convite para dar aula, né? Eram muitas disciplinas. Era aula gravada, teoricamente eles acham é mais fácil, né? Não ter. Aí eu falei assim, olha, não vou aceitar, porque dessa relação que você me passou, eu tenho um tema pronto. O resto eu não tenho. E eu sei que se eu aceitar, mesmo que por questão financeira, eu vou ter. A gente aceita, né? Vou receber, vai ter esse extra. Só que eu vou sacrificar os meus finais de semana, minhas madrugadas e a minha família, que hoje eu passei a priorizar muito. Antes por muito tempo eles ficaram em segundo plano. Assim. Hoje não. Hoje minha filha ficou doente, alguma coisa, 2, 3 dias eu não vou atender. Fecha a agenda. Fecho a agenda, eu tenho que estar lá com ela. Preciso ir fazer vacina, essas coisas. Amanhã, vou ficar a manhã inteira em casa que eu vou cuidar dela. Então, isso hoje eu consigo fazer. Aí eu falo, tem hora que eu falo, gente, como que eu vivi, né? Viveu sem. Vivi sem, a gente vive. Eu também passei por uma experiência parecida. Quando eu voltei para Maringá, eu trabalhava de personal trainer às 6 da manhã, saía de casa às 6 da manhã, aí eu trabalhava na academia das 5h30 da tarde até meia-noite e meia. Desculpa, das 6h30 da tarde até as meia-noite e meia. Então eu ia para academia às 4 e voltava à meia-noite e meia. Então eu saía de casa, meus filhos estavam dormindo, eu chegava em casa, meus filhos estavam dormindo, a minha esposa estava dormindo também, via de final de semana quando dá, né? E daí... Assim, e outra coisa de personal também, assim, eu chegava em casa e não via a hora de tirar o tênis. Porque a gente trabalha em pé também, né? E daí você chega em casa, a família quer conversar, mas a sua cabeça tá desse tamanho. Nossa. E você não quer conversa com ninguém. Eu escutei 40 pessoas falando por aula. Né? E daí dá a impressão que você vai se afastando um pouco da sua família. E não é só impressão. É verdade. Né? É verdade. Então eu falo assim, graças a Deus eu consegui resgatar isso. Né? Há tempo ainda. Há tempo. E hoje eu consigo ter um tempo ali melhor de qualidade com eles. Chegava no domingo à noite, a síndrome do fantástico, ela batia, né? Deus me livre. Porque eu já começava, amanhã tem aula, amanhã tem que entrar naquela sala. E quando tem uma sala de aula em específico, todo professor tem. É um Bangu 1 que a gente chamava no colégio. Todo professor tem aquela sala que é o terror. Os alunos não sabem disso, né? Mas tem sala que a gente passa mal antes de entrar. Aí eu vou ter que entrar naquela sala de aula. Existe sala que você passa um ano inteiro entrando com nó no estômago, aquela coisa... Cara, é um nível de estresse alto, né, meu? É muito alto. Dá vontade de esganar os caras, né? É muito alto. Torcer o pescoço de cada um. Isso que eu ainda sou uma pessoa considerada calma, né, pelos alunos. Mas aí é que tá o problema, né? Daí vem a ansiedade, vem as noites sem dormir, não tem qualidade de vida. Empreender para quem for professor, então, tá sendo 2 mãos atrás das costas, né? Porque... Confesso que eu tô gostando. Que bacana. Eu tinha muito medo, só que daí a transição eu fiz... Programada, né? Programada. Eu não me aventurei, né? Sim. Na docência, aos poucos eu fui reduzindo a carga horária até perceber que dava já para conciliar só a clínica. Perfeito. Karine, eu quero que você passe o teu recado final. O que você acha? Qual que é o recado que a tua clínica, a cosmetologia passa para o público geral, né? O que você quer que eles entendam de cerne da tua profissão, cerne da tua clínica, para que serve, qual que é a coisa, qual que é o recado final pro pessoal? Bom, o que eu costumo falar, até tem uma frase lá, né, na recepção, é que a gente tem que procurar ser a nossa prioridade. Então, hoje entrou lá, está escrito, seja a sua prioridade. Então, para cada pessoa conseguir tirar esse momento, às vezes é estética, mas a estética ela é autoestima. Então, se permita passar por algumas situações, experimente essas situações de melhorar a estética, aquilo que a gente comentou, vai melhorar
tudo, autoestima, rendimento, é uma melhora de vida, né? Então, o paciente, quando entra lá, é isso que eu tento proporcionar para ele. Não só melhorar a queda de cabelo, mas aquela dor como um todo, a queda de cabelo. Às vezes eu converso com a pessoa, eu tenho a impressão que ela está olhando a minha cabeça, o couro cabeludo, aquilo dói, cara. Aí você vê que a lágrima da pessoa cai. Aí você tem que abraçar aquela pessoa, né? Sim. Porque você fala, meu, olha a minha responsabilidade nesse momento. Não é a estética em si. É uma pessoa, é uma dor. É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Que bacana, né? É legal que assim, é muito alinhado com o que tanto eu quanto o Murilo, né? Que a gente acredita e que a gente busca, né? E... É a melhora, é a qualidade de vida, né? Então, a partir da estética, o que a gente tenta passar lá na clínica é a melhora da qualidade de vida para o paciente. Perfeito. Karine, muito obrigado por você ter vindo, né? Muito gostoso conversar contigo, desde a época da faculdade, sempre foi muito bacana. E, bem, por hoje é isso. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Sigam a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, com @base ácida. No YouTube o canal também já está disponível. E a gente se vê daqui uns dias novamente. Um abraço.